Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a parte da psicologia e essa parte financeira. Então já envia para alguém aí do WhatsApp que tu lembrou, para a gente estar podendo ajudar essa pessoa também, que às vezes tem essa grande dificuldade de lidar com o dinheiro. Hoje saiu uma nota bem interessante que foi publicada aí pela Forbes Money e que fala sobre a psicologia do dinheiro. André, o que é isso? Vamos lá. E quando a gente fala sobre essa parte financeira, a gente não pode deixar de falar sobre o valor do salário mínimo aqui do Brasil. Que não é de hoje, não é de ontem, não estou falando politicamente. Mas é algo, vamos dizer, que a realidade do brasileiro é difícil, né? Tem muita gente que aluguel, tem que pagar a compra do mês, tem criança em casa, precisa comprar fralda, precisa comprar leite. Às vezes está com alguma pessoa doente em casa, precisa ir em busca de medicamento, tem alguma pessoa especial em casa que precisa de uma ajuda melhor, maior. E tudo isso vai envolvendo gasto, vai envolvendo despesa. E às vezes vai ficando situação cada vez mais difícil. Parece que aquele sonho é meio que inalcançável. Como é que eu vou conseguir isso se eu não estou conseguindo sobreviver com o que eu ganho? Que é a grande maioria da crença que as pessoas têm. Vou dar um exemplo para vocês também de um caso que eu atendo ainda hoje, faço a parte de monitoramento e que deu super certo, que se enquadra nisso que eu falei para vocês, que é a dificuldade financeira com um salário mínimo, né? É um casal que tem uma criança e eu comecei a atender em 2020. O Girassol veio me procurar a ponto de cometer suicídio. A pressão praticamente tomou conta da pessoa e naquele último grito de socorro ele veio atrás de ajuda. E a gente iniciou todo um processo para ele trabalhar essa parte de crenças também que foi colocado dele ao longo desde a infância, como se ele não tivesse competência para melhorar, para ter outras habilidades, enfim. A partir disso, a gente trabalhou muito a parte da autonomia. Então ele começou a se enxergar de outra forma, começou a se autoconhecer e não vê que só porque ele, vamos dizer, não tinha estudado, ele não podia ter outros potenciais de exercício. E a maioria das pessoas pensam isso, né? Que se acham insuficientes porque não conseguiram estudar. O que eu conversei com ele foi: pode viver alguma coisa, um prazer momentâneo, ou a gente pode trabalhar para um prazer a longo prazo, né? É o famoso, pô, eu trabalhei tanto, então eu mereço isso. Vou comprar uma pizza, vai lá, pá, já era R$80. Ou a gente pode pensar no prazer a longo prazo. Pô, beleza, não vou comer a pizza hoje, mas eu posso pegar esse dinheiro, como é que eu posso investir? O que eu posso estar fazendo com ele? Foi essas as possibilidades que eu abri para ele. E a gente chegou num consenso que a mulher dele gostava muito de fazer bolo, né? Ela fazia bolo em casa, assim, e era bolo saboroso, e ela sempre chegava com ele, era uma família bem unida, então eles compartilhavam com esses momentos doces. O que a gente conseguiu chegar nessa parte? Pensou na possibilidade juntos, a esposa dele veio participar um dia da sessão, e a gente trouxe a opção de talvez ela tá fazendo alguma coisa em casa para tá melhorando a renda, ajudando. Porque era uma coisa que ela gostava de fazer. E ela topou na hora, né? Ela quis fazer, então, beleza, a gente tinha R$80 e a gente tinha que arrumar os ingredientes, enfim, para ela tá fazendo os bolos de pote que ele ia vender no serviço, que ele trabalhava numa empresa bem grande. Então tinha uma visibilidade boa. Em uma semana, ele conseguiu vender R$340, então teve de lucro. Então, isso foi indo. E ela fazia cada vez mais porque ela gostava, e isso começou a contemplar as contas dentro de casa, conseguiram ter uma renda extra e teve essa parte da ajuda da família. Às vezes as pessoas não conseguem ver soluções porque elas estão focadas no problema, né? Então o sofrimento sempre vai prevalecer, a gente não pensa no que a gente pode resolver. Primeira coisa vai ser essa parte de problema e vai ficar aquilo na cabeça. Então a gente foi iniciar, colocamos tudo no papel, iniciamos a parte de planilha e a gente viu que conseguimos lá, sobrou R$80 para ele no primeiro mês. O que aconteceu? O que ele fazia com esse R$80? Isso aconteceu em 2020. Foi um caso que eu quis compartilhar com vocês. Hoje, a gente está em 2023,
Faz pouco tempo eles abriram uma padaria, né? E aquele R$ 80 que foi plantado foi um investimento a longo prazo, né? Quando a gente tem esse tipo de comportamento, às vezes, por exemplo, poderia ter trocado aquele R$ 80, podia ser uma pizza, né? Agir por impulso. E o impulso, ele traz o arrependimento. Isso é muito complicado, porque daí começa a vir uma série de sofrimento interno, conflito. Então, esse R$ 80 ele virou uma padaria hoje. Muito boa, por sinal. E muito bem reconhecida. E esse foi um caso bem interessante. E a reflexão que eu quero trazer hoje para vocês é: se for para ter algum tipo de impulso, pensa na parte de investimento. Né? Às vezes tem muita gente que tem medo de arriscar, de tentar o novo. Hoje a gente está num mundo totalmente digital. Eu não tenho absolutamente nada contra isso, eu até gosto. Eu trabalho muito por aqui. Coisa aí que abre abertura para a gente estar investindo dinheiro. E tá multiplicando ele. Então o valor tá para todo mundo, não existe regra. Né? Todo mundo tem a possibilidade. Então tira aquelas crenças aí que foi colocado, que tu não serve para isso, que tu não. Primeiro, pensa, reflete, faz a parte do planejamento estratégico, quanto que eu posso investir daquilo que sobrou do meu salário. Quando não sobrou, não se desespera, pensa, reflete, para depois agir. Esse é o fundamental. Então, o comportamento, ele traz isso, né? O comportamento, a gente pode pensar na parte boa, a gente pode pensar nessa parte de habilidade que a gente pode adquirir ao longo do tempo. E a gente tem que pensar também nessa parte de investir. O que eu tô fazendo com o meu dinheiro, com aquele dinheiro que tá sobrando, enfim, eu tô lá indo gastar com isso. Você quer um prazer momentâneo ou você prefere um prazer ao longo prazo?